Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Muito feliz de ter vocês aqui mais uma vez comigo. Hoje nós vamos conversar sobre o item 4 da introdução do Livro dos Espíritos. E continuando ainda com as explicações que eram necessárias que se fizessem para o entendimento desse novo conhecimento que estava surgindo, Kardec vai desenvolver um pouco mais a ideia do fenômeno. No item 3, ele falou muito sobre o que eles estavam observando que estava acontecendo. Os movimentos das mesas que giravam. Ele vai falar sobre a questão das análises que se poderiam fazer em torno desses movimentos, se seriam efeitos elétricos, magnéticos, se seriam reflexo dos próprios movimentos circulares do universo. Ele vai tratar muito dessas possibilidades. Só que no item 4, ele começa a explicar pra gente que se fosse somente uma questão dos fenômenos enquanto movimentos, isso daí poderia ter ficado simplesmente no campo das ciências físicas, que era o nome dado naquela época para o estudo dos movimentos em si, né? Que hoje a gente entende como sendo a física propriamente dita, estudada na escola. Naquela época misturava-se um pouquinho algumas coisas. E ele vai explicar que o problema todo é que os próprios fenômenos começaram a mostrar que tinha uma outra característica que eles não estavam pensando, porque existia uma causa inteligente por trás desses fenômenos. E aí ele comenta, e tem algumas frases que são muito gostosas, por isso que a gente fala que isso daqui é só para deixar o gostinho, não significa que substitui o livro, muito pelo contrário. O livro tem delicadezas, tem profundidades, tem detalhes que são profundamente enriquecedores. Aqui a gente só está passando um pouquinho algumas questões, explicando alguns trechos, mas o livro é fundamental. Mas Kardec fala que com essa possibilidade de causa inteligente, e o texto dele é assim, abre aspas, de sobre muitos mistérios se erguia o véu. Quando eles descobriram que existia uma causa inteligente por trás desses fenômenos de movimentos das mesas, de pancadas e etc., eles começaram a se questionar sobre qual seria então a natureza daquele fenômeno, ou então de outra forma, né, qual era a força, a potência por trás daquilo. Será que é alguma coisa que estava acima da humanidade? Será que era um elemento assim tão novo? Ou se talvez seria a própria comunicação da mente daquelas pessoas, né, que estavam em volta daquele movimento, produzindo aquilo, mas o fato é que tinha uma causa inteligente. E exatamente por causa disso, eles começaram a buscar possibilidades de desenvolvimento dessa comunicação. E como é que começou essa causa inteligente? Com aquela coisa assim, a gente viu isso quando a gente falou das irmãs Fox. Imagina que tá aquele silêncio, mas ouve uma pancada. E aí do nada, tem alguém aí? Volta outra pancada. E é uma pessoa que está viva ainda? Silêncio. É uma pessoa que já morreu? Outra pancada. E aí eles resolveram construir códigos. Nós já mencionamos isso lá atrás. O primeiro dos códigos tinha a ver com o número de pancadas para responder sim e outro número de pancadas para responder não. Com o passar do tempo, eles resolveram sofisticar um pouquinho isso. Ou de outra forma, complicar um pouquinho mais, porque daria oportunidade de ter melhores formas de comunicação. Então o que eles fizeram? Para cada letra do alfabeto, um determinado número de pancadas ou de sons. E assim, eles foram descobrindo através desse método que quem estava ali era um espírito ou gênio, como se dizia na antiguidade. Era um espírito que estava respondendo aquelas perguntas, que estava conversando com eles através daqueles movimentos. E essa personalidade, esse espírito que deu essa notícia, falou para eles, inclusive, o nome dele e contou alguns fatos curiosos, alguns fatos que pudessem trazer notícias sobre a vida desse espírito. E aí tem um fato que é muito interessante. Não foram as pessoas que chegaram, será que é o espírito que está falando? Não foi esse o caminho, foi ao contrário. Foram eles do lado de lá que resolveram se apresentar para nós aqui e deixando bem claro, olha, somos nós os espíritos que estamos provocando esses fenômenos. Kardec fala sobre isso nesse item 4. E aí,
depois de se apresentarem como responsáveis por esse fenômeno, né, eles deram algumas sugestões. E o interessante é que essa orientação foi dada em diversos lugares, na América, na França, em outros países, e para pessoas completamente diferentes, com um detalhe curioso em todos eles, que era exatamente para poder garantir a veracidade daquela informação. E nós vamos ler na nossa edição. Diz Kardec que no dia 10 de junho de 1853, um determinado estudioso dessas ciências ocultas, talvez, mas desses fenômenos que estavam acontecendo, e era um estudioso que se dedicava a essas pesquisas desde o ano de 1849, então já tinha 4 anos que ele estava estudando isso, recebeu a seguinte comunicação: vai buscar no aposento ao lado a cestinha. Então aquela criatura que estava se comunicando através dessas batidas sabia que no aposento, no cômodo ao lado, tinha uma cesta. Amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel e põe os teus dedos sobre a mesa. Para quem já viu o filme que conta a história de Kardec, vai ver em algumas cenas um monte de pessoas em volta de uma mesa com as mãos postas sobre uma cestinha amarrada com um lápis e que tem também um papel em cima. E esse movimento de colocar as mãos, que era um movimento simbólico também para garantir que ninguém ia empurrar um pouquinho mais do que o outro, porque um monte de gente coordenando esse movimento era mais difícil, fazia com que aquele lápis preso àquela cesta começasse a se movimentar e escrevesse sobre aquele papel. Mas junto com essa sugestão, com essa recomendação, veio uma outra da seguinte forma: proíbo-te expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Do tipo, você vai fazer isso, mas é segredo, você não vai contar para ninguém. Sabe por quê? Porque essa mesma orientação foi dada para pessoas diferentes, em lugares diferentes, em países diferentes. E era importante que eles não tivessem contato um com o outro, porque isso mostraria que era uma informação séria, vinda desse outro mundo, mas ao mesmo tempo coordenada por um grupo de espíritos. Por isso que não era para que essa comunicação fosse dividida com ninguém. E ele ainda termina: da primeira vez que escrever, escreverei melhor. Diz Kardec que eles começaram a explicar, através desse processo que agora ficou mais rápido, que para que isso acontecesse, esse movimento da mesa, ou até mesmo, aliás, o movimento da cesta, ou até mesmo o movimento das mesas, era necessário que houvesse uma pessoa com características especiais que permitiria que esse movimento acontecesse. E eles deram a esse indivíduo, a essa pessoa, o nome de médiuns, que é aquele que funciona como intermediário entre este mundo dos espíritos e o nosso mundo. E esse processo, né, que estava sendo observado por eles, que era esse processo da mediunidade, tinha causas físicas e causas morais. Aos poucos ele vai descrever um pouco melhor, explicar um pouco melhor o que são essas causas físicas e essas causas morais. Mas ele encerra o item 4, deixando bem claro que esse processo, que é a mediunidade, pode se desenvolver pelo exercício. Mas ele só vai tratar o que é esse exercício mesmo, com as sugestões e o estudo mais criterioso no Livro dos Médiuns, que é o segundo livro publicado por ele. Por hoje, ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia e um beijo imenso no coração de vocês.